E vamos agora ao Rio de Janeiro, porque a Justiça Carioca adiou a data para o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis. Na decisão, a juíza do caso alegou não haver tempo hábil para que todos os laudos requeridos pela defesa fossem adicionados ao processo. Matheus Coelzer está conosco. Matheus, existe agora uma possibilidade de data ainda para 2022? Muito bom dia a você. Muito bom dia para você também, Marcelo. Estava previsto para o dia 9 de maio, já se tinha uma grande expectativa, mas essa data foi alterada pela juíza para o dia 6 de junho, às 9 horas da manhã. Uma série de tratativas estão sendo feitas. A juíza, como você falou, disse que não haveria tempo hábil para análise de todos os documentos. A defesa de Flor de Lis também solicitou agora um novo laudo psiquiátrico para ela, filha e neta. Para a realização desse laudo psiquiátrico, a defesa solicitou um psiquiatra particular e o Estado também vai disponibilizar outro para ver se há compatibilidade nos resultados. Há uma novidade também nessa semana, que um dos filhos que estava condenado conseguiu a liberdade provisória e agora também se tem uma grande expectativa para esse dia 6 de junho, às 9 horas. A gente sabe que Flor de Lis, por diversas vezes em que deveria ter prestado depoimento, faltou em Niterói, na região metropolitana. Ela que foi presa em 2021, logo depois de perder o mandato como ex-deputada federal, ela que na época conseguiu diversos votos pela bancada. E agora a justiça fica nessa questão de analisar todos esses documentos, porque, Marcelo, durante todo o tempo, desde que houve a execução de Anderson, pastor Anderson, muitas controvérsias nos depoimentos dificultaram todo esse trabalho da justiça. Portanto, se entendeu nesse momento postergar por cerca de um mês o novo depoimento da ex-deputada federal Flor de Lis e mais 4 réus, Marcelo. Exato, né, Matheus? Quando se fala que a justiça brasileira possibilita uma série de recursos aí, esse caso é mais um exemplar, né? Como você disse. Então, a gente percebe em manobras jurídicas aí da defesa da ex-deputada para adiar justamente o julgamento. Como você disse, ela também faltou os depoimentos. Então, toda essa situação demonstra aí como a justiça demora de fato aqui no país, né? Exatamente, Marcelo. Eu lembro, na época do crime, a dificuldade para que ela fosse até a delegacia em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela que conseguia fazer tanto a sua parte de trabalho como deputada federal em Brasília, também vir aqui para o Rio de Janeiro ministrar os seus cultos também na igreja em Niterói, na região metropolitana, e toda a questão também envolvendo a dificuldade em que a polícia tinha, justamente como você falava, para conseguir ter acesso a ela, só conseguiu realmente depois da prisão. Uma outra novidade tem respeito novamente à defesa de Flor de Lis, que mais uma vez tentou fazer com que ela tivesse a liberdade provisória. No entanto, a justiça entendeu que todas as medidas trazidas pela defesa não são suficientes e que, de fato, ela representa risco para a sociedade. Se tem aí diversas questões pela frente. A gente teve no último mês a questão do júri popular, onde diversas pessoas foram ouvidas, os principais delegados responsáveis pelo caso, a primeira delegada que na época assumiu o caso da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, depois posteriormente tivemos aí o outro delegado trazendo todas essas informações, um júri que teve um atraso expressivo, teve bate-boca, tanto com o advogado de defesa de Flor de Lis quanto do pastor Anderson, ou seja, um trabalho difícil e que a justiça também tem um tempo aí longo para que esse caso possa ser solucionado e esclarecido, que a população deseja saber tudo o que aconteceu naquela casa onde houve a execução, Marcelo. Matheus Coelzer, daqui a pouco ele retorna diretamente de Brasília. E um dado importante desse caso também é que nós tivemos ao início da pandemia, então houve o assassinato. A Comissão de Ética da Câmara, ela ficou paralisada, principalmente ali em 2020, e justamente a prisão de Daniel Silveira é que fez com que houvesse então o início do caso
praticamente a tramitação do caso Flor de Lis, porque aquele episódio que envolve o Supremo é levado ao Conselho de Ética. Na sequência, nós temos em 2021 a retomada dos trabalhos, já estava lá o caso de Flor de Lis, e aí nós tivemos então o início, o start do processo que levou à cassação do mandato da deputada, que foi a mais votada do estado do Rio de Janeiro, segundo o maior colégio eleitoral do país.